sobre a lei do sacerdote. Jesus Cristo falou que, mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Isso se referindo a si mesmo, que o sacerdote agora era ele, né? Não Moisés, não os profetas. Quem era o sacerdote agora? O sumo sacerdote era o Senhor Jesus. Então, mudando-se o sacerdote, muda-se a lei. Mudando-se o sacerdote, se cria uma nova legalidade. Nisso existe uma ligação entre as pessoas e os sacerdotes. Ou seja, existem ligações entre pessoas e pessoas, entre você e sua esposa, entre sua esposa e você, entre você e seus filhos, entre você e seu pai e sua mãe. Existem ligações, e essas ligações dão a bênção, atrapalham, ajudam, né? Depende da ligação. A ligação ao sacerdote, chegamos naquela parte sobre o oráculo. Chegamos à parte onde todas as pessoas que estão ligadas ao oráculo recebem legalizações e bênção do oráculo. Então, se você tem um pastor, por exemplo, eu sou seu pastor, então te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pastor, mas eu sou membro do Senhor, mas não consigo falar com o Senhor. É porque é muita gente. Mas mesmo assim, independente disso, o sacerdote tem uma energia autônoma, que é aquela energia que saiu na mulher do fluxo de sangue. Jesus disse: saiu a energia de mim. Saiu a energia de mim. A energia de mim saiu. É uma energia autônoma. E essa energia autônoma está ligada a todas as pessoas que estão ligadas a você. Vou repetir. As energias autônomas, chamadas energias interativas, você veja aí no nosso canal, energias autônomas ou energias interativas, Joilson de Assis. Todas as pessoas que estão ligadas a você, elas têm um pouco de você. Elas têm uma energia, um Wi-Fi. O seu Wi-Fi abrange todos os parentes, amigos e todas as pessoas que gostam de você e também aquelas pessoas que não gostam. Então você está ligado a esse grupo de pessoas energeticamente, como se existisse um fio, um Wi-Fi, uma onda eletromagnética. Por isso que, quando alguém fala mal de você, a sua orelha esquerda arde. Se alguém fala bem, a orelha direita arde. Pensar em alguém e falar em alguém é você energizar este alguém. Ou seja, você fala, você energiza. Você fala, você energiza. Né? Então, veja só que importante. Então, muitas pessoas... muitas pessoas ficam energizando gente ruim. Por quê? Porque fica pensando em gente ruim. Se você pensa em gente ruim, você está fortalecendo. Exemplo, a mulher que pensa muito na amante do marido, fortalece ela. Às vezes a amante não está interessada no marido, está interessada na energia da mulher. Então o pensamento é como se fosse a nossa antena interior. Então, procure pensar em gente boa, gente fina. E procure ligações energéticas boas. O seu sacerdote, ele deve ter uma energia boa. Se o seu sacerdote tiver uma energia ruim, você também terá energia ruim, né? Eu fiquei emocionado com a mulher que entrou em contato com Alcione e ela estava mostrando a Alcione a foto do filho que ela teve, que ela fez um voto no nosso ministério, né, fez a oração comigo, né, e eu nem sabia dessa mulher, deve estar no livro, mas eu não tive contato mesmo com ela. Então ela entrou em contato para a Alcione me mostrar o filho dela, que é realmente lindo e maravilhoso. Então o que aconteceu? Houve uma ligação entre essa mulher e o sacerdote, pastor Joilson de Assis. Como o coração do pastor Joilson de Assis abençoa todos aqueles que estão ligados a mim, independente do que eu penso, o que eu acho, independente de eu conversar ou não, essa pessoa está abençoada. Porque existe essa energia autônoma, que foi aquela energia que saiu de Jesus e curou a mulher, né? Saiu a energia de mim. Vamos beber uma aguinha? Bora? Vamos lá. Então, essa energia que sai da gente, ela é autônoma e ela cura as pessoas, né? Isso aí é de você. Por exemplo, a mulher
ela sai uma energia dela para cima do marido, o marido tem uma energia dele para cima da mulher, por isso que às vezes os mundos se intercalam, né? Ou seja, problemas espirituais da mulher acaba passando para o homem, problemas espirituais do homem acaba passando para a mulher, e bênção também. A bênção da mulher pega no homem e a bênção do homem pega na mulher, porque existe essa linha de interação energética entre nós. Então, a lei do sacerdote, o sacerdote é isso. O templo que você estiver ligado, o sacerdote que você estiver ligado, né, ele abençoa você, mesmo que ele não conheça nem você. Você está me entendendo? Então, existe uma ligação. A mulher também é uma sacerdotisa, o marido é um sacerdote. Ou seja, mesmo sem palavras, que isso não depende da nossa intelectualidade. Chegou o cafezinho, ótimo, obrigado, Deus te abençoe. Vamos tomar um cafezinho, bora? Para a gente continuar conversando? Deus te abençoe. Ótimo. Então, a lei do sacerdote, veja aí, a lei do sacerdote, Jair de Assis, todos, queiram ou não, são uma espécie de sacerdotes. O pai é sacerdote dos filhos, a mulher é sacerdote do marido, o marido é sacerdote da mulher. Existem sacerdotes espirituais, são padres, pastores, né? Então, todos aqueles que estão ligados a mim, já aproveitam a oportunidade, no livro da bênção, eu abençoo a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Existe uma energia autônoma, né? Por exemplo, eu já encontrei mulheres sacerdotisas que mal elas sabiam falar, mas a energia dela era muito boa, então o marido dela voava. Então existem energias interativas. Veja aí, energias interativas, Joilson de Assis. A lei do sacerdote, Joilson de Assis. As nossas ligações, ela ultrapassa o lado da intelectualidade, da amizade, do aperto de mão. Nós somos interligados. Na carne, somos uma carne só. Todos vocês são uma carne só. Todos nós é uma carne só e está na Bíblia. Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba, eu quero saber. Está na Bíblia que a carne dos homens é uma só, uma. Né? A carne dos homens é uma. Então, apesar de você ter muita gente que você não conhece, mas é uma carne só. É como se a carne fosse um produto, fosse um ser que se multiplica, que tem várias personalidades, mas é um só. Então, queira ou não, temos essa ligação da carne. Por isso que a gente sonha com pessoas que a gente não conhece, né? E também existem outras ligações, que é da alma. A alma, ela é muito mais interligada do que a carne. Porque a carne, às vezes, para interligar algumas informações, a carne, ela precisa transar, ela precisa ter contato, ela precisa tocar, né? E a alma não. Ou seja, um orador pode, através da alma dele, fazer com que todo o auditório esteja ligado à alma dele. Um cineasta, um pastor, né? A alma dele é uma vibração, é um Wi-Fi. A alma seria um Wi-Fi muito forte, muito poderoso, uma onda eletromagnética, né? E você está ligado aos seus filhos, né? Mesmo depois da morte dos seus pais, eles estão ligados a você. Por isso que Deus pediu a Abraão que executasse Isaac. Mas por quê? Isaac representava Cristo. E pai Abraão aceitou, mostrando que pai Abraão aceitava. Mas por que isso? Se pai Abraão, quando Cristo voltou, pai Abraão já tinha passado 4.000 anos. Está entendendo ou não está entendendo? Eu gosto quando vocês comentam sobre o assunto. Então, se Deus pediu Isaac a Abraão, sim, para ver se Abraão dava Isaac, ele deu mesmo, ele não deu de brincadeira, não deu de verdade. Sim, mas quando Jesus veio morrer, já tinha se passado 4.000 anos. Então, se a gente colocar uma geração a 50 anos, então temos aí 8 gerações, né? 8 gerações, né? Não, muito mais, 80 gerações. Então, é uma situação que
abrange para o inconsciente. Nós temos um inconsciente energético. O nosso DNA tem uma parte espiritual. Então, Abraão se encontrou com Melquisedeque 4.000 anos antes de Jesus vir. E quando Jesus veio como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, que ordem é essa? Que se passaram 4.000 anos, né? Porque de lá para cá não se cita na Bíblia que outro ser da Bíblia tenha tido contato com Melquisedeque. O único que teve contato com Melquisedeque foi o pai Abraão. O pai Abraão, além de ter contato com Melquisedeque, deu dízimo. Olha a forma de ligação. Dízimo a Melquisedeque. E um anjo recebe dízimo? Legalização, legalidade. Não era pouca coisa não, tá? Então, Abraão legalizou alguma coisa que só foi acontecer 4.000 anos depois. Então, Abraão não estava morto. Abraão estava vivo em todos os seus filhos. Quando uma pessoa morre, ele não morre. Ali a carne dele morre, aquela soma morre, o espírito volta para Deus, mas a carne dele ainda continua viva nos filhos. Se teve filhos, se não teve, né, a informação continua em outros parentes, mas é muito pouca. Né? Então, essa ligação energética dá uma autoridade chamada autoridade sacerdotal. Veja que Isaac disse: faça-me uma comida para eu te abençoar. Isso é o quê? Isso é uma troca? Isso é vender bênção? Então, isso era uma ligação, uma legalização energética que o pai Isaac precisava para abençoar Jacó e Esaú. Então, Jacó fez uma comida e deu. Isso era parte de legalidade, é como fosse o carimbo e a assinatura do cartório. Né? Então, depois que Isaac comeu, se deliciou com a comida, foi que ele abençoou, como fosse uma lei, um tipo de legalidade. O pai Abraão vai e luta contra 5 reis. Então o pai Abraão não era um lascado, não. O pai Abraão, ninguém consegue lutar contra 5 reis se for um lascado. O pai Abraão era um potente homem daquela época, potente mesmo, a tal ponto de lutar contra 5 reis. Você acha que reis era o quê? Era fraquinho, rei? Não. Depois, sem acordo prévio nenhum, ele procura Melquisedeque e dá dízimo a Melquisedeque. Por que a Bíblia cita isso? A pista que os judeus têm acordo com anjos. E um dos anjos que os judeus têm acordo é Melquisedeque, príncipe de Salém. Então, o príncipe de Salém seria o sacerdote responsável pelo sacerdócio de Jesus, né? Olha a legalidade, olha lelé, olha lelé, olha lelé, lelé, gagá, lili, dadá, dedé. Então, legalidade. Então, você tem autoridade sobre o seu filho porque ele é filho. Você tem autoridade sobre seu marido porque ele é marido. Você tem autoridade sobre sua esposa porque ele é esposa. Essa autoridade abrange física e espiritual e energética. Energética, né, Chiquinho? A energética. Então, quando se muda de sacerdote, se muda de lei. Por isso que às vezes a pessoa muda de sacerdote e se lasca. Muda de esposa, se lasca. Muda de marido, se lasca. Então tem que ver essa questão energética, tá? A questão das energias interativas. Existe a lei do sacerdote. E essa lei intercala com você. É como se a alma do sacerdote, ela intercalasse autonomamente. Mesmo que o sacerdote não saiba, mas você está intercalando com a alma dele. Olha que coisa. O seu pai não precisa saber o que você vai fazer ou o que você deixa de fazer. O que ele precisa fazer é abençoar você e você vai acabar acertando. Né? Então, a questão das energias interativas e o sacerdote. Na época antiga, se costumava ter oráculos. A Bíblia também diz que Deus tem oráculos, os teus oráculos. Oráculos seriam grupos de pessoas ou lugares de reza. Ou seja, pessoas que são ligadas, né? A consciência coletiva está tudo interligado. Joelma, valeu, Joelma, é isso aí. Os oráculos seriam aqueles lugares de reza, né? Onde pessoas rezam por outra. E eu já vi muito isso, né? Tanto pastores que quiserem ter sucesso, eles têm que ter um grupo de pessoas que rezem, que orem por ele, né?
ou em que você tem alguma ligação com essa pessoa, alguma ligação com ela, né? Nem que seja uma moeda de R$1, nem que seja um tijolo, alguma coisa, você tem que gerar um intercâmbio, como Isaac pediu: eu quero comida, eu quero que você faça um guisado para mim, eu quero que você faça uma sopa para mim. Que coisa mais de lésbico, né? Para que isso? Legalidade de sacerdotes. Aí quando ele recebeu a sopa, ele comeu, ele abençoou. Existe uma consciência coletiva, pastor, está tudo interligado. Veja aí, consciência coletiva, Joilson de Assis. E nessa consciência coletiva existem os picos, que são sacerdotes, são dominadores, administradores, que a Bíblia fala, pessoas que estão em eminência, né? Então, um sacerdote, ele tem muita força de abençoar uma pessoa e também de amaldiçoar, né? E tudo está interligado, nós é uma carne só. Se você pensar que a mesma carne que você tem, você está me assistindo agora, não está? Você está me assistindo através dos seus olhos, olha nos meus olhos, né? Então, você tem a mesma carne de Deus. Mesma carne deu. Eu não. Tenho a mesma carne, Chiquinho. Tem. Você tem um coração, também tem. Você tem um riso, eu também tenho. É a mesma carne. Mesma carne. Só que essa carne, ela vai passando pelas gerações. É como uma forma dela subsistir. Quanto tempo a carne nossa existe? Ela tem em torno de 20 mil anos. A carne que você tem aqui, ó. A carne nem é má, nem é boa. A carne, ela é a carne. Tá? A carne não é ruim, não, porque você vai para a igreja através da carne. Você trabalha através da carne, você faz filho através da carne. Eu quero ver a pessoa fazer filho só com o espírito. A carne, ela está contaminada com o vírus do pecado, né? Mas ela é boa em si, né? E ela é um ser só. Eva era o mesmo ser de Adão. Oxe, que coisa de doido! Eva e Adão tinham a mesma carne, Era, Chiquinho. Mesma carne. Da onde Deus tirou a carne de Eva? O espírito de Eva existia em outro plano, segundo o livro de Melquisedeque, né? Mas a carne de Eva veio da onde? Veio da costela de Adão. Então, é a mesma carne. Por isso que ele disse, essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Essa é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Disse ou não disse? Está tudo na Bíblia, porque às vezes a gente não vê. Está entendendo? Às vezes a gente não vê, é uma carne só. Mas, rapaz, aquele filho da pi, é a mesma carne de eu, é a mesma carne. Mesmo ele sendo filho da pi, você está entendendo? É a mesma carne, gente boa, mesma carne, gente ruim, mesma carne. Agora não quer dizer que você está compartilhando com ele. É porque a forma da reprodução da carne é diferente. A carne, ela passa pelas gerações, né? É como se a eternidade da carne fosse o renascimento em outras pessoas. Então vamos dizer, meu pai morreu, Joel Lourenço da Silva, né? Então meu pai morreu, mas ele ainda está vivo. Ele está com Deus, aquela alma dele, o espírito está com Deus, mas eu sou parte da carne dele, queira ou não. E uma pessoa ruim tem algo bom dentro dele. É porque o cabo é tão ruim que abafa a coisa ruim, né? Mas às vezes tem algo bom dentro dele, né? Às vezes o cara é ruim, é um safado e faz um filho, o filho é bom. E às vezes o cabo é legal, e faz um filho e o filho é ruim. Então a carne, ela é um produto só. É um produto só. Por isso que se você estiver assistindo um filme e alguém estiver cortando o dedo de alguém, você faz careta. Porque a carne está vendo ela mesmo sendo cortada, né? E eu abençoo alguém sem que essa pessoa saiba, eu tenho legalidade? Depende. Por exemplo, você vai abençoar Toninho, você não sabe nem quem é Toninho. Ah não, você não tem legalidade. Mas você vai abençoar seu filho não sabe que você abençoou ele. Mas você tem legalidade. Por quê? Porque ele é o seu filho, entendeu? Então a questão da legalidade, ela varia muito, é os direitos que uma pessoa tem de amaldiçoar uma pessoa e de abençoar, né? Ou seja, esse direito varia muito, né? Como diz o Matuto, varia. Como integrar com a consciência de outra pessoa? Bem, essa consciência coletiva, ela existe, mas ela tem leis e regras. Porque senão
ficaria a coisa mais louca do mundo. Todo mundo iria saber o que todo mundo faz, né? Mas a forma de interagir, ela é inconsciente. Como interagir com a consciência de outra pessoa? Você sente o espírito, porque não é só carne, tá entendendo? Existe um espírito e alma aí, né? Então, quer dizer, não é elemento só. Se fosse um elemento só, era mais fácil interagir, né? Então, inconscientemente você interage quando você ama, quando você odeia. O amor e o ódio é uma interação. E a carne, ela sabe. Por isso que tem gente que você olha para essa pessoa e gosta. E tem gente que você olha para essa pessoa e você odeia. Porque essa pessoa, essa carne que está nessa pessoa, ela tem uma informação que remonta ao passado. Você está me entendendo? Vamos dizer, Gengis Khan foi o maior. Gengis Khan foi o maior filho da. Então, um cara que tem um DNA chinês forte, ele não vai gostar de Gengis Khan. Aí vamos dizer que se encontra Chiquinho, que é chinês, e Toinho, que vem de Gengis Khan. Aí Chiquinho não vai gostar de Toinho. Gengis Khan foi o pior inimigo da China. Você está me entendendo? Então, queira ou não, essas informações estão todas dentro de nós, né? Aí você abre a alma quando se opera, quando come, quando bebe, quando ama, quando tem raiva ou quando faz amor. Então, quando abre a alma, se pode ler a outra pessoa. Por isso que a Bíblia diz, então, fulano conheceu Cicrana. Conhecer literalmente, tá? Como proteger meu relacionamento conjugal de ataques espirituais? Tem sofrido muitas interferências de pessoas espíritas. Fechar a alma. Fechar a alma, né? Escolha um sacerdote. A melhor coisa que você pode fazer para se proteger, e uma proteção longa, é fazer um voto bem feito. E você tem um sacerdote. Você que uma pessoa, ela é difícil dar assistência a muita gente. Mas no momento que você tem um sacerdote, você tem um pouco da energia dele. Você está me entendendo? Lembre-se que Satanás foi pedir a Jesus a vida de Pedro. Por que Satanás foi pedir a Jesus a vida de Pedro? Porque Jesus era o sacerdote de Pedro. Então Pedro estava ligado a Jesus. E Jesus mesmo falou, Satanás me veio pedir você, mas eu não dei. Olha! Entendeu ou não entendeu? Porque eu gosto de conversar com vocês. Quando estou falando sobre uma coisa, vocês podem conversar sobre essa coisa. Eu mudo de assunto, vocês mudam também. Aí aqui eu estou olhando para o chart, né? Então, quando um demônio quer matar um marido, a mulher interfere. Quando quer matar a mulher, o marido interfere. Quando um demônio ataca uma família e essa família tem um sacerdote, ou é ligada a um templo, a uma ligação, então esse sacerdote recebe um aviso, alguma coisa acontece, o sacerdote, por isso que ele tem a hora que ele muda muito de opinião, porque é muita coisa espiritual. Israel era ligado ao templo, o templo caía, Israel se lascava, o templo subia, Israel, né? Israel tem uma ligação muito forte ao templo, a vida espiritual dependia do templo, não é assim, a vida espiritual dependia da reza, a Ave Maria cheia de graça, não, literalmente, aquele templo representava as energias espirituais de Israel, entendeu? Por isso que quando um povo atacava outro, a primeira coisa era derrubar os templos, né? Pastor, se o sacerdote não gosta de você, o que deve fazer? Você está lascada. Se o sacerdote não gosta de você, saia dele, que ele vai amaldiçoar você, ele vai dizer isso não vai dar certo, fulano vai se ferrar. O sacerdote é uma pessoa normal, mas se o sacerdote for desmantelado, você lá, escacá. Eu conheço sacerdotisas que nunca casaram, então 68%, quase 70% das mulheres que seguiam ela não casaram. Está entendendo? Por isso que é tão importante que o sacerdote tenha uma vida, uma vida boa, porque não é só ele, mas todas aquelas pessoas que são ligadas a eles recebem aquela energia. Quando Deus abençoava uma pessoa, abençoava toda a casa de Israel. Quando ele amaldiçoava uma pessoa, amaldiçoava toda a casa. Lembra de Acã? Quando Acã foi amaldiçoado, toda a casa foi amaldiçoada e todos morreram. Você está me entendendo?
Quando a Bíblia diz, prepara a tua casa, porque existe uma casa sua, existe uma ligação. Se Deus abençoa o marido, a mulher é abençoada. Se Deus abençoa a mulher, o marido é abençoado. Você está me entendendo? E vice-versa. Se há uma maldição sobre o marido, tenta puxar a mulher. E se há uma maldição sobre a mulher, tenta puxar o marido. Então o sacerdote, ele tem uma ligação muito forte. Eu tenho a mesma energia do pastor Joilson. Temos uma concordância de pensamentos espirituais. Silvia Salles. Silvia Regina, é verdade, eu gosto tanto de tu, mulher. Deus te abençoe. Eu vou te ver muito feliz na vida. Amém. O dom da revelação existe, pastor? Existe sim. Tá na Bíblia. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. Então, por isso também, quando um dominador morre, as pessoas escondem o túmulo dele. Porque a turma vai atrás, até dos ossos. Porque até naqueles ossos ali existe energia. Lembra dos ossos de Eliseu? Né? Porque os ossos de Eliseu curavam e levantavam até defuntos. Então é uma energia autônoma. Eliseu estava morto, mortinho da Silva. Como é que os ossos dele conseguem levantar um defunto? Existe um estudo nosso que é pais sacerdotais. Pais sacerdotais. Você coloca aí pais sacerdotais, Joilson de Assis, que nós falamos sobre o ponto de vista sacerdotal dos pais. Essa pregação nasceu na conversa com Ana Paula, né? Ana Paula lá dos Estados Unidos, e a gente conversava muito, e ela, conversando com a gente chegou à conclusão que um pai é um tipo de sacerdote, né? E um pai abençoando os filhos, como Abraão fez, a turma dele sobe, mas um pai que amaldiçoa, a turma desce, né? O problema às vezes está porque nós não sabemos ser pai nem ser mãe. E às vezes temos um pai e uma mãe que tem problema. Então a unção sacerdotal ela é independente da nossa consciência. É chamada energias autônomas. Se você colocar energias autônomas, né? Peço oração pela minha vida, Raquel de Oliveira Hudson. Amém. Então as energias elas são autônomas, algumas delas, né? Como quebrar uma energia negativa de uma pessoa idosa? Não entrando na mesma frequência dela. Veja aí, como não entrar na mesma frequência de uma pessoa, Joilson de Assis. Então está respondido? Quando uma turma atacava um país, aqueles templos, aquelas entidades daquele país eram demonificados e eram derrubados todos os altares daquele templo, né? Isso aconteceu muito, né, entre a religião evangélica, a macumba, o catolicismo, o judaísmo. Então, se deixasse aquele templo ali, ficaria forte a turma. Então, era tocar fogo nos templos. O que aconteceu com os judeus? Primeiro templo de Salomão tocaram fogo, que era de madeira. Segundo templo também tocaram fogo, né? Fogo e sal eram utilizados para tirar a força das pessoas, né? Então, existe uma ligação entre você e os sacerdotes, né? E isso é pessoa ou entidades, né? O tempo que os alemães mais tiveram prosperidade é quando os alemães davam dízimo e eram ligados tanto à igreja evangélica como à igreja católica, né? Vejam que eles vieram ao Brasil, eles foram para a favela da feira. Você acha que aqueles caras são tolos, Tem alguém espiritual orientando eles. Você está me entendendo? Então, pastor, como é que eu faço? Pronto, tem uma igrejinha da Baixa da Égua. Pronto, igrejinha da Baixa da Égua. Aí você tem que gerar uma ligação entre a igrejinha da Baixa da Égua. Mas, pastor, todo mundo que é ligado à igrejinha da Baixa da Égua é abençoado. Você quer participar? Como é o nome do sacerdote da igrejinha da Baixa da Égua? Bem, é Chiquinho. Formado em teologia na Universidade de Raiva. A de Raiva Então, o que você deve fazer? Manda uma carta para Chiquinho. Manda R$1 para Chiquinho. Quer dar oferta? Não dê. Mas manda R$1. É para gerar o acordo. É em tilhas, é o prato de sopa. Aí essa carta. O Chiquinho está construindo, né? Uma construção. Manda 10 tijolos. No momento que você faz isso, você gera uma ligação. Aí depois você vai renovando essa ligação. Pode ser anual, pode ser mensal. Está entendendo? E assim por diante. O templo é vivo. O sacerdócio é vivo.
Eu me lembro que eu sonhei um sonho e eu entrava num templo católico, eu era um bispo, era um padre, Frei Lourenço de Benzó, eu era Frei Lourenço, né? E o templo falava comigo. Então existe uma ligação entre algum antepassado meu, eu e esse templo. Você está me entendendo? Então, como mudar de sacerdote? Bem, você deve mudar de sacerdote sem afligir o sacerdote antigo. Você pode mudar? Pode. Né? E deve se o sacerdote for chato. Não, ele pode ser chato, pode ser o que for, mas se a energia dele for boa, aí, ó, bacana. Mas se a energia dele for ruim, aí ele te lasca. Tá entendendo? Por exemplo, o sacerdote que acredita que Deus pune pecado matando as pessoas. Você corre um sério risco de morrer. Se você pecar, você poderá morrer. Porque a energia dele acredita nisso. Você está me entendendo? Sim ou não? Você acredita no pastor que acha que todo mundo tem que ser lascado. Todo mundo tem lascado. Todo mundo tem que ser zilado. Então, dificilmente você vai subir. Porque ele acredita que todo mundo tem que se lascar e sofrer. Mas o acreditar dele gera uma energia nele. E todos que chegar perto dele, como aquela mulher que levou o choque de Jesus, leva também. Você está me entendendo? O senhor já usou essa lei? Eu já usei essa lei demais. Eu sempre usei essa lei. É porque talvez muita gente não está pegando. Mas o Espírito Santo faz as pessoas pegarem nessas coisas. Então, por exemplo, o cara chegou para mim e disse: pastor, a minha construção está parada faz 2 anos. E me abençoe. Eu digo: eu abençoo você. Agora, vem cá. Ali trabalha um carequinha que é pastor também. Sim, vai visitar ele. Aí você visita ele, pede a bênção a ele e se esfrega nele. Tem cuidado com esse negócio de esfregar, né? Pega na mão dele, dá um presente, uma caixa de chocolate, alguma coisa e pede a bênção a ele. E eu também te abençoo. Aí o cara foi lá, aí tava lá o carequinha. O carequinha é construtor desde 15 anos. E ele pediu a bênção, ele levou um presente pro rapaz, ele ficou lá conversando com ele, pediu oração. Mas rapaz, a construção dele desenrolou. Sim, existe unção, mulher fértil. A mulher que tem um filho tem que procurar uma mulher fértil. Aí leva um presentinho para ela. Olha, tá pegando sim ou não? Você pode pedir ajuda a uma pessoa, mesmo que essa pessoa não saiba. Oxi, isso não é macumba não. Pode pedir ajuda a uma pessoa, mesmo que a pessoa não saiba. A mulher orou e disse: pastor Joilson, me ajude. Aí ligou para mim. Tu já dá um culpado. Pastor Joilson quer me atender, não. Aí ela sonha com eu indo na casa dela e uma cobra grande ataca ela e eu: mata essa cobra, bora, mata. Eu me arrependo de: mata a cobra. Ela: sim, pastor Joilson. O que é isso, gente? É um inconsciente. Você existe no inconsciente, tu existe no inconsciente, eu também existo. E se você existe nessa vida e tem alguma unção, no inconsciente você também tem. Você acha que Jesus era só consciência? Existe uma estrutura do inconsciente. E essa estrutura está na Bíblia. Vai, Chiquinho! Tá na briba, tá na briba, tá na briba, tá na briba, eu quero saber. Tá na briba, tá na briba, tá na briba. O senhor falou que uma pessoa pode pedir ajuda a outra sem a outra saber. Eu quero saber na briba. Se tiver na briba, eu acredito. Se não tiver, eu não acredito. É coisa de macumba. Eu vou mostrar na Bíblia, Chiquinho. Posso mostrar, Chiquinho? Posso mostrar, pessoal do chat? Lá vai eu mostrar. Lá vou eu de novo. Lá vou eu. Exemplo, Jesus Cristo. A mulher do fluxo de sangue pediu ajuda a Jesus. Ela falou com Jesus: ô Jesus, tudo bem? Eu sou mulher do fluxo de sangue, eu moro na Baixa da Égua. Não, ela foi calada e escondida e recebeu a bênção. O apóstolo Paulo, a roupa do apóstolo Paulo curava as pessoas. O apóstolo Paulo sabia quem era que ia ser curado? Hein? Olha que eu tô...
Eu tô enfiando Bíblia na cabeça de vocês. Olha, então, os ossos de Eliseu levantaram o defunto. Alguém chegou para Eliseu: Eliseu, tu vai morrer, vai virar um osso, aí depois vai vir um cara e você ressuscita. Eliseu não sabia. É Altônia, mas. Altônia, mas. Entendeu ou não entendeu? Entendeste-me ou não entendeste-me? A coisa é inconsciente, a coisa é consciente. Ah, gratidão sempre, Silva. Deus te abençoe, Silva. Amém. Inconsciente é inconsciente, existe três Joilson. Um é na carne, outra na alma, outra no espírito. A mulher pediu ajuda, Joilson nem ouviu, mas ela sonhou e ela pegou a briga com a cobra, ela conseguiu cortar essa cobra. E eu: vai, mulher, corta essa cobra, essa miséria, vai, em nome de Jesus. Qual a explicação para filhos que têm a mão? Olha, bem, falando em filhos, é bom que vocês gerem sacerdote para os seus filhos, né? É bom que eles estejam ligados a uma entidade espiritual, a um pastor, a um templo, a uma igreja, né? Minha mãe sempre fez isso, fazendo eu dar esmolas, né? E ela não dava esmola, ela dava para mim dar a esmola para o cego, para o deficiente, né? E isso você vai ativando a vida espiritual dos seus filhos. O respeito a Deus, o respeito, né, às coisas celestiais. Então, existe ligação espiritual entre as pessoas. Sim. E essas pessoas não precisam ficar sabendo da sua vida. Só o fato delas estarem ligadas, né, a você, elas já fazem parte, elas aparecem em sonhos, né? Eu me lembro que compramos um carro que deu um pouco de trabalho para consertar, porque não tinha dono, tudo quebrando. Bem, um dia ele para de quebrar, né? E eu consertando o carro, aí vem esse meu amigo Valdemir Vieira Salles, né? Que ele é bem radical. Aí ele disse: pastor, vamos fazer uma coisa bem feitinha, para depois a gente não fazer de novo. Tem que fazer umas coisas de certa. E eu não sou mesmo. Tem que fazer umas coisas certas. E às vezes por causa de um detalhe você perde tanto. Às vezes por causa de uma porca mal arrochada você perde um motor inteiro. E você gasta 8, 10 mil reais para consertar um motor, né? Então, o que esse cara veio se apresentar no meu sonho? Ele está interligado comigo. Você está me entendendo? Às vezes eu passo 2 meses para falar com esse homem e ele mora na mesma cidade, da minha cidade. Mas existe uma ligação espiritual entre uma pessoa e outra, né? Essa ligação, ela pode ser benéfica e ela pode ser maléfica. Alguém pode estar entrando na sua alma e roubando as suas energias. E alguém pode estar entrando na sua alma e te beneficiando, né? O sacerdote é muito importante. Por isso também que a maioria dos acidentes que acontecem, a pessoa está com a alma aberta. Ou ela se operou, ou ela está terminando um relacionamento. Eu pude observar que muitas pessoas sofrem acidentes depois de briga com a mulher, depois de briga com o marido, né? Doenças terríveis aparecem. Por quê? Por quê? Porque ela estava com a alma aberta, ela saiu do relacionamento e estava com a alma aberta. A alma estava aberta, então a pessoa brigou com a mulher, brigou com o marido, se separou, ela está com a alma aberta. Olha a alma é reganhada. Aí depende dessa pessoa que separou, que às vezes é uma pessoa ruim, aí joga praga, fala mal, e com isso gera uma energia, né, muito difícil. Opa, cadê meu celular? Estava onde? Dentro do maleiro. Oh, que maravilha! Que bom! Da onde? Estava dentro do maleiro. Que maleiro? Do nosso guarda-roupa. Oh, que maravilha! Então, Deus te abençoe. Então, presta. Vamos lá? Deixa eu ouvir aqui a matéria. Vamos continuar. Então,
existe uma ligação entre você e tudo que você tem. Veja aí, há uma ligação entre você e tudo que você tem, e entre você e seu sacerdote, entre você e seus filhos, né? Invocou, tipo, quis namorar? Eu não entendi. Hein, Silvia Regina? Aliança bendita, fala aí, pastor, vamos falar, pérola, sobre a aliança bendita, pactos e orações, né? Então, bem, sobre pactos, né, vamos conversar. Também existe uma ligação, né? De pactos, principalmente quando a mãe faz pacto com o santo, né? Então, qual tipo de entidade ela fez? E às vezes a entidade segura a pessoa, né? Ou seja, fez um pacto com o santo que representa a pobreza, então possivelmente segurará você na pobreza. Fez um pacto que representa a traição e assim por diante, tá? Você estará ligado ao templo, você estará ligado, mas pastor, que não tem templo, que não tem nada, não está ligado a nada, está com a alma aberta, né? Um sacerdote que tem uma família desestruturada tem legalidade espiritual? Depende, né? Se essa família desestruturada, essa desestrutura depender dele, então ele não tem, né? Mas às vezes tem sacerdote que tem problema com filhos, com mulher ou com alguma coisa, né? E a culpa não é dele. Aí é uma outra coisa. Mas se a culpa for dele, então ele está totalmente desmantelado e ele desmantela qualquer um, tá? O que faz o que fez pacto? O que faz o que se fez pacto? Explique direitinho, Romilde. Aquela pessoa que já fez pacto, quero fazer aliança bendita, vamos fazer. Pastor, me abençoe, Adeilton. Deus te abençoe, Adeilton. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Quero fazer um pacto, Senhor, e ser participante ofertante. Pérola, sim senhora. Michele, Luciana Silva está perguntando de pastor. Sim, então é o seguinte, o pastor, o sacerdote de Israel, quando ele tinha algum problema que era relacionado a ele, ao entrar no Santo dos Santos, ele era exterminado. Então tinha uma energia lá dentro do Santo dos Santos que não se dava com desmantelo, que era o chamado pecado. Você está me entendendo? Então, por isso que o sacerdote de Israel, além de usar ouro, usar tanto apetrecho, eles entravam no Santo dos Santos com a corda amarrada no pé esquerdo. Porque se aqueles sinos parassem de balançar, era porque Deus tinha matado o cara. Mas Deus é mau? Não, é porque a energia que estava lá não se dava com a energia do sacerdote. Então, se fosse entrar para tirar o sacerdote para não apodrecer lá dentro do Santo dos Santos, aí o cara que entrou também deveria ter algum problema e seria exterminado. Então, se puxava o cara pela perna. Aí quando olhava o cara estava morto, né? Seria a energia pura, né? Por exemplo, a pessoa está com uma consciência boa, está com um coração bom, então ele está com a energia boa. O cara está com o coração mau, ou seja, deu uma surra na viúva, matou um órfão, então ele não está com a energia boa. No momento que ele entrasse no Santo dos Santos, ele era que ali tinha uma energia onde Deus aparecia como se fosse uma televisão, né? Em cima da Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança era um jogo de energia. Por isso que a Arca da Aliança matou quem tentou proteger e não matou o gigante que roubou ela. Jogo de energias, tá? Teologozão, por que o teologozão não explica isso? É porque o sacerdote estava em pecado. Sim, mas por que Golias matou o sacerdote? Que é pecado maior do que esse? Pegou a arca, botou nas costas, levou e a arca não matou. Me responda vocês aí do chat. A Bíblia é cheia de mistério. Mas isso acontecia quando o sacerdote estava em pecado. Olha aqui, Givanei e Thales. Mas o pecado, aí depende do que é o pecado, o conceito de pecado, entendeu? Sim, quando o sacerdote estava em pecado, aquela energia matava o sacerdote, né? Mas se a gente tirasse esse nome pecado e colocasse que o pecado também traz energia ruim, a culpa traz uma energia ruim, né? Energias. Porque olha bem,
Se a arca matava, a arca que estava no centro do santo era a arca da aliança. Preste atenção. Está me ouvindo? Está ouvando, sim ou não? Está ouvando. Bem, a arca da aliança é quem matava o cara. Certo. E o gigante que matou os 4 sacerdotes, estava em pecado ou não estava? Em Vitória Marques. Matou o cara porque o cara fez uma masturbação. Tudo bem. Mas o gigante veio, aí o cara disse, vamos levar a arca da aliança que eles vão ter medo. Aí levaram a arca da aliança, o gigante falou, aí leva o sacerdotezinho, levando a arca nas costas. Aí o gigante pegou sua espada e a cabeça do primeiro sacerdote caiu. As tripas do segundo sacerdote caiu. As pernas caíram. E ficou a espada na outra. Enfincar aqui no Nordeste é botar, é colocar, é furar. Aí os sacerdotes caíram. Aí ele pegou a arca da aliança. Peguei a arca da aliança. E levou para casa. E aquele pobre coitado que a arca da aliança ia cair nele, botou a mão e levou um choque. Sintonia energética. Sintonia energética. Sintonia energética. Sintonia energética. Dá pra, você compreendeu? Se não, vocês estão aqui, não. Estou conversando com vocês aqui do chat. Compreendeu ou não compreendeu? Hein? Então, existe uma sintonia. Aí o gigante levou para casa. Eu vou levar a arca para casa. Chegou lá, botou a arca junto do seu Deus. E a arca começou a derrubar o Deus dele. De meia-noite a arca, derrubou Deus. Aí ele levantou e disse, meu Deus, olha, meu Deus caiu. Ele levantava o Deus dele. Aí quando ele ia dormir de novo, a arca derrubava de novo. Sintonia energética. Porque a arca estava ligada ao povo de Israel e não aos filisteus. Entendeste-me? Sim ou não? A gente lança a pergunta e tenta responder. E a resposta seria que a arca da aliança estava ligada ao povo Juju. Judeu. E não estava ligada ao povo de fora. Entendeste-me? Sim ou não? Então, essa questão de ligação espiritual, às vezes a ligação espiritual com um e com o outro não. Porque se fosse a questão de pecado, viu, mulher do céu? Esse gigante matou. Matar é pecado ou não? Matar uma pessoa é pecado e matar 4. Sim, ele matou os 4 sacerdotes. Ele estava mais do que em pecado. E por que a arca não matou ele? Por que a arca não matou? O gigante estava a marimbar-se para a energia da arca. A marimbar-se? O gigante pegou a arca, né? Então, você pode ter uma ligação espiritual com uma pessoa ou com um templo e outra pessoa não ter. Exemplo, a arca da aliança estava ligada aos judeus. Então, os judeus que tivessem com algum problema não podia tocar nela, não morria. Mas o gigante não era judeu. O gigante era filisteu. Então ele não morreu. Porque a energia da arca da aliança não estava sintonizada para filisteu. Estava sintonizada para Juju, de Deus. Então é um jogo de energia, sim! Está respondido ou não está? Está... Macaquinho, este macaquinho é uma graça. Aqui, quando a gente bota aqui no... é o macaquinho que eu botei aqui, né? Que eu estou acessando o vídeo, aí aparece um macaquinho. Então, né? Você entendeu, sim ou não? Eu quero saber de vocês agora para mudar de assunto. Bora? O que é que você entendeu? Entendeu que existe uma ligação entre você e os seus oráculos. Se os seus oráculos, vamos lá, o santo da Baixa da Égua. Como é o santo da Baixa da Égua? O santo da Baixa da Égua, ele acredita na prosperidade, então você prosperará. O santo da Baixa da Égua acredita que quem pecar morrerá. Então, peque não você morre. Entendeu? Energia era o solo para os judeus. Energia era solo para os judeus. Era só para os judeus. Vitória Marques, sim. Entendeu?
Olha, eu já fiz isso uma pergunta de encontro de teólogos. E os caras ficaram tudo... Sim, se a Arca da Aliança matava as pessoas que tocassem nela, por que não matou o gigante? O gigante era Jesus Cristo, era? Então os gigantes não estavam em pecado e o judeu tudo estava em pecado. Não, é porque existe uma energia específica. Exemplo, o meu celular está ligado no Wi-Fi do estúdio. Né? Se chegar um outro celular, ele não pode entrar nesse Wi-Fi, porque tem um código, né? Entendeu? Então, aquela Arca da Aliança, ela estava ligada no Wi-Fi do Juju, de Deus. Entendeu? Então, o judeu que pegasse nela, morria. O que entrasse perante ela, que tivesse em pecado, morria. Mas o gigante não somente entrou, ele matou os sacerdotes, ainda saiu rebolando, levou a Arca da Aliança para casa. Mas chegando lá, a Arca da Aliança estava viva, o produtor de energia estava vivo, começou a dar hemorroia. Hemorroia é aquilo que dá na poupança das pessoas. Que alguns pensam que é germe, mas não é germe. É veias no ânus. Mas estudando lá, estudando cá, algumas veias no ânus é dado por lombrigas, por vermes do gato, toxoplasmose, fica picando, acaba, né, irritando a veia. Vamos lá. Então, o gigante guardou a Arca da Aliança junto do seu Deus. E as bundas do gigante e da família dele todinha começou a ter hemorroia. E os caras só viviam coçando as bundas. E as hemorroias de botão, como diz o Matuto. É hemorroia de botão. Porque a hemorroia de botão, segundo o Matuto, é aquela hemorroia que aparece um botão, como fosse um caroço. Né? É exatamente veias dilatadas. Então, o que a família do gigante disse? Nós está lascado, essa arca até viva, viu? Essa arca não matou tudo, mas a gente está tudo com a bunda coçando. E agora, o que nós vai fazer? Aí o sacerdote, vamos lá, sacerdote sabido. O sacerdote disse, vamos fazer o seguinte, vamos devolver a arca, porque ele podia dizer, vamos quebrar essa miséria. Não, Deus me livre. A arca ela é santa. Vamos quebrar, né? Não. Eles não vamos quebrar. Vamos jogar na água. Uma opção. Não, mas o Deus deles é muito forte. Pode ser que nos castigue. Já está castigando. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pedir perdão. E como é que a gente pede perdão? Hoje o cara enfia a faca na bunda do cara e já pede perdão antes de tirar a faca. Você pode me perdoar? Enfim, eu introduzi a faca na sua bunda, mas eu quero que você me perdoe. O cara, tira a faca! Tira a faca. Ele disse, não, você tem que me perdoar. Se você não me perdoar, você não vai para o céu. Eu enfiei a faca na sua bunda sem querer. Ah, tá certo. Então ele disse, olha, vamos fazer hemorroia de ouro. Olha que não foi um dia nem dois não, porque ninguém faz uma hemorroia de ouro dentro de um dia. Isso foi questão de meses. Então eles fizeram a hemorroia de ouro, pegaram a Arca da Aliança, trouxeram para Israel, entregaram lá em Israel e pediram perdão. Eu acredito que eles ficaram bons, né? Ninguém sabe se eles ficaram bons das hemorroias ou não, né? Mas aí a energia da Arca da Aliança agiu entre os filisteus diferentemente da forma que ela age entre os judeus. Aí pegaram essa Arca da Aliança e levaram para a casa de fulano. E a casa de fulano prosperou. E a Bíblia diz, onde a Arca da Aliança ficava, prosperava. Onde a Arca da Aliança... Aí, isso não é amuleto, não. Isso é coisa de macumba. Não, tá na briba. Tá na briba. Veja aí, amuletos, João de Assis. Dá uma olhadinha. Amuletos existem amuletos da briba. Existe. Então, aonde a Arca da Aliança ficava, prosperava. Os caras ganhavam din-din. Ficavam milionários, mostrando que dinheiro, prosperidade financeira não é só questão de inteligência, mas questão de sorte. Porque, de repente, a Arca da Aliança foi para a casa do cara e o cara prosperou. Ele estava com o objeto do sacerdote. Por isso que tem gente que ao encontrar com a gente, ela quer levar alguma coisa, uma pedra, quer levar um lenço, quer levar uma camisa. Então existe a questão sacerdotal,
e a ligação energética entre as pessoas. Mas é interessante isso aí, né? O que você aprendeu, hein? Fale agora, que eu vou mudar ficou na casa de Obed. Obed-edom. Que nome bonito, né? É Obed-edom. Então, a casa de Obed-edom, ela prosperou, viu, Ivanete Pereira? Ela prosperou, cresceu, enriqueceu. Mostrando que a riqueza financeira não é só inteligência, não. Tem gente que é burro, que só molesta e enriquece. Energia, tudo é um conjunto de coisa. Meu neném de 1 ano e 8 meses fala que tá na briba. E a Cássia. Oi, Cássia. Fala assim, ó, cadê o bebê? Como é o nome dele, hein? Fala assim, tá na briba. A música é essa. Tá na briba, eu quero saber. Tá na briba. Se tá na briba, eu acredito. Olha bem, você aprendeu que a Arca da Aliança era um amuleto dado por Deus. Você aprendeu que existe ligação sacerdotal. Se você tiver um sacerdote bom, você prospera. Se você tiver um sacerdote mau, você se lasca. Por isso que Deus era tão radical com os sacerdotes. E quando os sacerdotes pecavam, eles morriam. Porque só dessa forma se tirava a ligação dele com as pessoas. Os sacerdotes, eles entravam no templo com uma corda no pé, porque a energia matava se eles estivessem irregulares. E que a energia da arca estava ligada aos judeus e não a outros povos. Por exemplo, se você pegar a Arca da Aliança, possivelmente você não morra, porque a sua sintonia energética, né? A sua sintonia energética é uma outra sintonia energética, não é a dos judeus, tá? Então, foi isso que aconteceu com os gigantes. Outra coisa, se você muda de sacerdote, não precisa brigar com o sacerdote que você saiu. Saia com o rabo no meio das pernas, Então você tem um sacerdote que te abençoou, tal, mas você notou que ele é meio estranho, então saia devagar, você pode sair. Se for um sacerdote bom, quando você for sair, ele te abençoa. Mas se for um sacerdote mau, vai se arrepender, vai morrer, a cova está abrindo, Então saia devagarzinho e se alia a outros sacerdotes, tá? Quem solta um santo, agarra com o outro. Que é isso, Chiquinho? É arrumar tudo que dizia. Se você soltar um santo, se agarre com o outro, porque a fera é feia. Então, não adianta descobrir um santo para cobrir outro, né? Eu fiz muitos propósitos da Arca da Aliança, estava em batalha espiritual feia. A Arca da Aliança de Israel, ela tem a sintonia do povo judeu. Aí você entra na sintonia da pessoa que você está em comunhão. Você entra na sintonia da sua esposa, você entra na sintonia do seu marido, tá? Então, está explicado sobre a unção sacerdotal. A unção sacerdotal faz com que você esteja ligado a tudo que você tem. Tem pessoas que eu não falo há 3, 4 meses, né? E tem gente que eu falo uma vez ou 2 vezes por ano. E essas pessoas, elas são ofertantes todo mês, viu? Um deles é o José Galiza. José Galiza mora lá na Alemanha. O que eu abençoo de dia, de noite, de toda hora. José Galiza foi abençoado no nosso ministério. Estamos em agosto, né? Então eu falei com o José Galiza em novembro. Falei com o José Galiza em novembro do ano passado. E foi assim, pastor, eu não estou conseguindo mandar minha oferta, a conta está... Eu digo, depois manda nessa outra. Foi só isso. E José Galiza está lá abençoado, casado com Nora. Nora é o nome da esposa dele, Nora. Uma alemã, linda, parece com Alcione, é a cara de Alcione. E está com 2 filhos, né? Que maravilha, hein, José? Ei, José Galiza. Então eu abençoo todos vocês que são ligados a mim. E a questão de transição se você está numa transição, tenha cuidado nessa transição, seja mudando de mulher, seja mudando de marido, seja mudando de sacerdote, né? Porque sua alma está aberta, tá? Emerson Barreto, tem o Senhor como meu sacerdote. Deus te abençoe, pastor. Eu te abençoo, Emerson. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Mas essa da Arca da Aliança, você nunca tinha ouvido falar, não. Eu tenho certeza que você não tinha ouvido falar, né? Às vezes a pessoa nem fala, porque não tinha resposta. Mas a resposta é que a Arca da Aliança estava sintonizada com o povo israelense, né?
É. Mas tem gente na nossa vida, pastor, que parece um encosto. É verdade. Do jeito que tem encosto espiritual, tem encosto material também. Tem maridos vampiros, né? Tem esposa vampira, tem amigos vampiros, né? Eu também tenho o Senhor como meu sacerdote, Elizabeth. Obrigado, Elizabeth. Jesus te abençoe com toda a sorte de bênção. E minha mãe tem sofrido com muitos problemas na visão. Já tem vários procedimentos. Sinto que é espiritual. O que fazer? Vamos analisar o caso, né? Micele Ribeiro. Vamos analisar o caso. Que pode ser espiritual, pode ser material, pode ser os dois. Se for os dois, a gente age nos dois. Tá certo? Tem que saber a idade dela, os tratamentos alternativos. Eu acredito muito em tratamento alternativo, tá? Então, vamos mudar. Qual é o assunto que vocês querem que eu fale agora? Falamos sobre a unção sacerdotal, a ligação que você tem com o seu sacerdote. Qualquer dúvida que você tiver, coloca assim, eu quero saber isso, espaço Joilson de Assis. Coloca no busca do YouTube. O YouTube responde para você com os nossos vídeos. Talvez eu tenha uma resposta para aquilo que você quer saber. Então você coloca, eu quero saber, eu sonhei com isso, Joilson de Assis, sonhei com aquilo, Joilson de Assis. Porque o Joilson de Assis é o site. Aí quando você diz, eu quero isso, Joilson de Assis, eu quero aquilo, Joilson de Assis, o YouTube entende, ele quer saber a opinião de Joilson de Assis. Aí manda. Manda sua cartinha para mim, tá? Eu estou com todas as cartas. Não deu essa semana para eu apresentar para vocês. Mas eu estou com todas as cartas aqui, comigo. E todas as pessoas que mandaram suas cartas estão abençoadas. Eu não vou dizer datas, tá? Por causa do mundo espiritual. Mas esta semana eu vou queimar elas e vou apresentar elas tudinho aqui para você. Apresento só a cartinha, o nome, mas não apresento dentro não, tá bom? Mande suas cartas para mim, os dados estão aqui embaixo. Os dados... Se você sentir de Deus mandar uma oferta, mande. Deus vai te abençoar para a obra, para a construção. Você especifica. Temos aqui as contas e temos o PayPal, que você pode ofertar através de qualquer cartão de crédito. Tem um ótimo sistema. Qualquer cartão de crédito você pode ofertar em qualquer lugar do mundo. Ok?